quando falamos sobre emagrecimento, muitas dúvidas surgem sobre esse assunto. Doutora Fernanda, é mito ou verdade que a restrição calórica, ou o famoso parar de comer, ajuda no emagrecimento? Depende. A restrição calórica, o déficit calórico, vai trazer emagrecimento sim, com certeza. Se a gente gasta mais do que a gente come, a gente vai ter perda, né? A gente vai ter um déficit, então isso gera emagrecimento. Mas a restrição calórica no sentido de ficar sem comer e depois ultrapassar a quantidade de calorias, isso não gera emagrecimento, né? Isso só posterga o teu tempo de consumo de calorias e acaba desacelerando o seu metabolismo. Então, uma estratégia de ficar sem comer, por exemplo, o jejum intermitente, é benéfico e ajuda sim na perda de peso. Mas você passar longos períodos sem comer e quando comer de forma errada, não produz emagrecimento. Deu para entender? Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos falar sobre a segurança do paciente, mais especificamente sobre um setor estratégico que atua no cuidado e prevenção de infecções hospitalares, o CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E para entender mais sobre a importância desse setor e do trabalho realizado, convidamos o Dr. Alexandre Daronco, infectologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Gabriela, obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar então sobre um setor que é fundamental dentro do hospital, que é a CCIH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Doutor, explica pra gente um pouco mais sobre o que é essa comissão, então, qual é a atuação dentro dela dentro de um hospital? A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela faz parte do serviço, né, de controle de infecção, que atende uma demanda de uma portaria ministerial de 1998 que define, né, a necessidade de todo o serviço de saúde, principalmente na questão do serviço hospitalar, ele ter um programa de controle de infecção, né? Isso visando não somente aquilo que é mais o senso comum, que é o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, né, controle de infecções por germes multiresistentes de ambiente hospitalar, mas também no sentido de organizar o serviço, né? Organizar POPs, protocolos, diretrizes para que possam ser atendidos também pacientes oriundos da comunidade que eventualmente têm alguma infecção um pouco mais grave, né? Então, alguns casos, por exemplo, de meningite, influenza, Covid, né? E não somente essas que precisam de isolamento, mas eventualmente também aquelas que são mais do cunho da infectologia, né? A gente acaba atuando também, auxiliando eventualmente outros especialistas, como é o caso eventualmente de uma tuberculose. Que bacana, então um trabalho muito amplo, né, doutora? Porque ela está presente em todo o hospital, porque todo hospital precisa seguir esses protocolos e toda essa conduta de segurança, não só do paciente, mas também dos próprios colaboradores, certo, Justo. doutor? E, doutor, poderia falar um pouco mais sobre essas tomadas de decisões e as necessidades, quando vocês observam a necessidade de criar esses protocolos, se tem esses protocolos que são padronizados também, e como que é passado isso adiante para os colaboradores? Normalmente a base de um protocolo, e aí depende muito se a gente está conversando a respeito de um protocolo de tratamento, né, ou então de um POP, né, mas de forma geral, quando a gente determina algumas condutas protocolares ou de procedimento operacional padrão, isso já é baseado em literatura médica, né, literatura científica e também em materiais que nos são fornecidos pelo Ministério da Saúde para determinadas condições. Então, geralmente, o que é feito é se basear nessa literatura para a gente tomar condutas para a nossa realidade, né? Então, através disso, a gente conversa com as equipes de diferentes setores, né? UTI neo, UTI pediátrica, os setores de atendimento de ala, né, eventualmente emergência, para entender a demanda do serviço, né, entender a demanda do profissional, a demanda do paciente e também quais os micro-organismos que eles são mais comuns ali em cada setor, né? E aí vai, como eu falei, desde tratamento até prevenção, até, por exemplo, uma questão mais simples que é fundamental, que é a lavagem de mãos, né? E os treinamentos que vão acontecendo com as equipes ao longo do ano. Então, realmente é bastante amplo, né? É bem constante também, né? Constantemente a gente vê através das redes sociais do hospital os treinamentos que são realizados para a equipe, porque
uma atualização também da medicina constantemente para que essa segurança seja continuada, né, doutor? E Isso. falando um pouquinho sobre a questão da atuação em outros setores, o doutor comentou sobre a questão da UTI NEL, sobre a UTI geral. Como que funciona, doutor, essa comunicação? Então, pacientes que precisam de isolamento, como que é essa comunicação? A equipe médica entra em contato com o CCIH, com o doutor, por exemplo? Como que funciona essa troca também de informações? Sim, a gente entra em contato com as equipes e as equipes conosco, né? É um trabalho que a gente faz em conjunto e não somente eu, né? Mas a gente tem a colega, a doutora Diana, que é outra infectologista do hospital, né? A Denise, temos a Vitória, temos a Renata, temos uma equipe grande, né? Temos a Valentina agora, temos a equipe de qualidade que eventualmente atua conosco, né? E sim, a gente entra em contato com eles conosco. Tem uma questão de visitas que acontecem diariamente, não quando eu não estou presente, aí a doutora Diana, né? A gente passa nesses setores, vê quais são as demandas. É feito antes disso um levantamento dos micro-organismos por setor, né? Na eventualidade de algum isolamento ou uso, troca de algum antibiótico, a gente acaba conversando. E quando tem alguma demanda mais urgente, os colegas também entram em contato conosco, né? Como eu falei, a gente acaba trabalhando muito com outros setores, inclusive qualidade, a própria direção, né? Porque a própria portaria do Ministério da Saúde coloca isso, né? Que o Serviço de Controle de Infecção, ele auxilia a questão também de determinações e decisões da direção hospitalar, né? Bacana, então essa presença ela é multidisciplinar e em diversos locais do hospital mesmo. E o doutor comentou sobre a questão das meninas presentes, né, as profissionais presentes no setor. São profissionais de enfermagem, como que é, doutor? Tem os médicos, então, como o doutor disse, São. e como seria essa divisão dentro do setor das outras especialidades? Na verdade, o setor em si, né, o Serviço de Controle de Infecção, ele tem os seus membros, né, inclusive membros de laboratório, de farmácia também, né, e no setor em si a gente permanece entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, né, e também temos, como eu falei, a questão laboratorial e de farmácia, que os profissionais eles entram em contato para que a gente tenha as informações sempre disponíveis para a decisão ser tomada de forma imediata, né. São decisões em conjunto que a gente toma, né. É uma análise do todo também, Justo. né, Uhum. doutor? E, Perfeito. doutor, outra questão, a gente fala muito sobre a segurança do paciente e é algo que é muito fundamental, né? A gente fala sobre essa questão não só do paciente, mas também dos familiares, de toda a comunidade que, né, transita pelo hospital. E como que tem sido, doutor, essa questão da conscientização mesmo, do próprio familiar que está aqui no hospital, sobre a necessidade, muitas vezes, das máscaras, dos protetores, né, dos aparelhos de proteção também, no caso de doenças que precisam desse isolamento, ou até mesmo para evitar contaminação e essa transmissão, porque o familiar veio para muitas vezes acompanhar e a gente tem que ter cuidado também com ele, certo? É justo. Eu costumo dizer que a questão de uma forma geral, a questão da adesão e do entendimento dessas pessoas, né, que não são profissionais, é muito aberto, né, porque hoje em dia, também em virtude da pandemia que a gente passou de Covid, as pessoas elas já têm uma noção de que existem cuidados que eles têm que ser tomados, né, em qualquer ambiente, no hospital não é diferente. Então, de forma geral, elas estão abertas às orientações, né. Existe uma que outra resistência, mas é algo bem pontual. De forma geral, eles realmente seguem, né. Costumo dizer que a questão da terapia, muitas vezes, é a equipe de saúde e a família junto, né. Isso. Então, a gente não pode privar a família também desses cuidados, né, e dessas orientações. Mas, sim, tem sido uma adesão legal, né. O pessoal, não só pela questão da pandemia, dos trabalhos que são feitos com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, hoje em dia, muito de informação, mesmo que pontual e às vezes um pouquinho superficial, vem da internet, né? Então o pessoal já tem uma certa noção, né? Isso é muito importante, é fundamental também, né, doutor, para esse cuidado todo da saúde. E a questão da pandemia, o doutor citou também, foi um momento marcante, acredito que na instituição e para, né, toda a comunidade. E no caso da infectologia também, né, doutor? Foi um momento que mudou, acredito que muitas das adaptações mesmo, de fato, do setor para atender toda aquela demanda. Doutor, fala pra gente um pouquinho sobre também tudo que a gente mudou depois da pandemia e aprendeu também com esse momento que foi a Covid-19. Eu acredito que
de uma maneira mais ampla, as pessoas entenderam certos cuidados que sempre foram orientados, né? Justo. Então, a lavagem de mãos, né, o cuidado com paramentação, o uso de máscaras, a questão da vacinação como uma forma bastante eficaz de evitar casos graves, não são, na realidade, orientações muito novas. Elas já existiam para outras doenças, né, transmissíveis em ambiente comunitário mesmo. Acredito que acabou sendo uma forma de você consolidar de uma maneira triste, né, que é ter uma pandemia para consolidar certas coisas que já havia aí uma certa orientação, por exemplo, para a influenza, né? Certo. Então, eu acho que acabou tornando mais claro e mais consciente esse tipo de orientação, né? Tanto Também. para a comunidade quanto para o profissional, né? Também. Doutor, falando dentro né, de um ambiente hospitalar, no caso de... O doutor falou sobre a questão de acompanhamento de tratamentos e antibióticos. Como que seria isso? Doutor, poderia explicar um pouco mais para a gente, talvez dar exemplos, então, dessa atuação que o CCIH também tem? Sim, em relação ao uso dos antibióticos, eventualmente de antivirais e de exames, né? O que acontece é que muitas vezes você precisa de uma terapia um pouco mais direcionada do ponto de vista do antimicrobiano, né? Quando a gente pensa no uso do antibiótico, a gente pensa no local, né, no sítio anatômico que está cometendo a pessoa, no provável micro-organismo que está causando isso, mas também na adaptação que ele tem aos antibióticos, né? É algo natural, né? Faz parte do darwinismo, né? Então, adaptação, mutação, tudo isso tem influência na escolha do antibiótico, principalmente para aqueles pacientes que já têm doenças um pouco mais graves, né? Que já têm um uso prévio de antibióticos, que já tiveram certas bactérias ou vírus sendo isolados em exames anteriores. Então, a gente auxilia nisso, né? Então, quem sabe aumentar a dose, diminuir a dose, trocar o antibiótico, fazer uma associação de diferentes antibióticos para tratar algumas infecções, né? Isso não é uma coisa que eventualmente a gente faça o tempo inteiro no ambiente comunitário. Com alguma frequência acaba fazendo, mas principalmente no hospitalar, né? Certo, então essa comunicação também com os médicos da hospitalista, os especialistas também é fundamental e acontece essa Sim. solicitação também da análise do setor para fazer esse acompanhamento, certo? Sim, a gente faz esse acompanhamento conjunto, né? Presencialmente e também por telefone, quando é algo mais urgente. Eu costumo comentar, né, que existe uma concepção leiga, né, e de que toda infecção hospitalar ela é por um problema, por uma falha de assistência. Quando, na verdade, muitas vezes você tem infecções nosocomiais, né, infecções de ambiente de cuidado em saúde, pelas próprias características da demanda do paciente, né? Então, o paciente que possui ali um catéter central de diálise, um catéter urinário, né, uma sonda vesical de demora ou uma derivação, ele demanda essa necessidade, o que não é fisiológico, né, você ter um dispositivo implantado. Com o tempo, a própria microbiota, por exemplo, da pele, acaba causando uma infecção. Então, não necessariamente a infecção nosocomial ou hospitalar, ela é por falha de assistência. Não, na verdade, ela pode acontecer sim por uma própria demanda do indivíduo, né? Muitas vezes você tem o paciente hospitalizado já há muito tempo e é um paciente que já tem uma depressão do sistema imunológico pela própria doença de base, né? Ele vai ficar mais propenso a infecções. Eventualmente também pacientes que estão em home care, pacientes de casa de repouso, são pacientes que acabam tendo alguns micro-organismos mais selecionados pela condição deles. E aí é fundamental que a gente entre em contato com a equipe, converse com as equipes, né? Essa vulnerabilidade, né, doutor? O paciente acaba ficando um pouco mais vulnerável por conta do ambiente mesmo. Exato. E, doutor, quando a gente pensa nessa questão e fala sobre infecção hospitalar, também é um termo muito amplo, certo? O que a gente pode considerar e levar em consideração que seria uma infecção hospitalar ou algo relacionado a esse tema, assim? Porque acaba muitas vezes usando de forma errônea também, né? A gente fala assim, foi uma infecção hospitalar, mas do que seria exatamente, E né? às vezes até na cabeça, né, no entender das pessoas, até de forma pejorativa. Isso, né? exatamente. Justo, na verdade, a gente tem mais de uma referência para estabelecer isso. De forma geral, seria uma infecção que se estabelece depois de 48 horas de hospitalização, a depender da referência depois de 72 horas.
e aí ela pode ou não estar associada com certas condições do paciente. Certo. Né? Um paciente em quimioterapia, ele já tem um sistema imunológico mais depletado. Né? Pelo fato dele estar nesse serviço, a gente já vai ter uma atenção maior quanto ao tratamento quando você tem infecção. Da mesma forma, o paciente pós-cirúrgico, da mesma forma, o paciente que esteja aí na vigência de uma hemodiálise. Né? Certo. Então, toda infecção que ocorre depois desse determinado período de tempo, ela é considerada nosocomial. Né? Não somente associado ao hospital, mas também a outros serviços de saúde. Né? Certo. Então, quando a gente fala sobre medidas de cuidado, medidas de prevenção para essas infecções hospitalares, exatamente o que entra nesses critérios? Então, quais são as medidas e cuidados que o hospital toma também com o paciente, com o familiar, com o colaborador, como a gente havia falado anteriormente, e que é importante a gente ressaltar justamente, né? Pois é um cuidado que está sendo olhado, a gente não, né, o médico ele não quer que o paciente tenha essa infecção, e justamente são formas de prevenção também para que não aconteça, ou se acontecer, tenha os protocolos também para tomar conta desse paciente. As formas de tomar esse cuidado, né, para prevenção, elas são muito amplas. Né? Então, como a gente tinha falado antes, vai desde você estabelecer um protocolo adequado à realidade do serviço, até o treinamento de equipes e até o isolamento de pacientes. Né? Como eu falei, a gente tem certos perfis de resistência microbiana, certos vírus comunitários, certas bactérias também de origem comunitária muitas vezes, que necessitam que o paciente ele passe por um período de isolamento, às vezes até terminar o tratamento, às vezes até receber alta, eventualmente após um período de uso de antibiótico, a depender da infecção, como é o caso de certas meningites de origem comunitária, a gente até consegue colocar o paciente de alta depois de 48, 72 horas de uso de antibiótico. É muito amplo, né? Então, como eu falei, tem a questão do isolamento, tem a questão do uso do antibiótico, tem a questão dos treinamentos que são feitos para as equipes. Então, a gente procura, com esses vários braços aí da CCH, da qualidade, da direção, das chefias de serviço, estabelecer esse cuidado para diminuir o máximo possível, porque a zero a gente não diminui essa possibilidade, né? Certo. Mas é diminuir o máximo possível a possibilidade do indivíduo acabar desenvolvendo uma complicação. Certo. E quando a gente fala sobre a questão de... outra coisa muito presente no São Lucas é a questão das tecnologias, né, doutor? A gente fala muito sobre isso, sobre inovação, sobre tecnologia, chegada de novos equipamentos. E a CCIH também acompanha essas novas entradas de produtos, de técnicas, de aparelhos também, né, doutor? Porque é importante ter essa avaliação e esse cuidado e essa organização também, pensando nesse cuidado e na segurança do paciente, certo? Certo. A gente acompanha não só a questão da validação dos procedimentos, né? A gente acaba acompanhando também a validação e uso de degermante, de álcool, né? Da limpeza toda, do que é feito antes e depois do procedimento, né? Para que você tenha o máximo de segurança para que aquilo ali não se torne algo a mais dentro dos riscos que são independentes ao procedimento, né? Porque todo procedimento tem os seus riscos, a gente tenta diminuir dessa forma o risco de infecção. E, doutor, é feito de forma muito rigorosa isso também, né? É um trabalho constante, como o doutor disse, de avaliação, de monitoramento dessas informações, como acompanhamento junto com a gestão da qualidade, que é outro setor também do hospital. E como que tem sido todo esse acompanhamento mesmo, de fato, e atualização e monitorização desses dados para melhora contínua, né, doutor? Que acho que isso não muda, a melhora é sempre a busca por atender com excelência esse paciente, certo? Eu vejo de forma positiva. Tem acontecido de uma forma muito positiva pela sistematização do trabalho. Né? Eu vejo que você não tem como dar um trabalho, fazer um trabalho de qualidade sem disciplina e sem sistematizar esse trabalho. E é uma coisa que a gente tem colocado muito em prática, tanto o serviço de controle de infecção quanto a qualidade. Né? Esse monitoramento, esse acompanhamento, né? Essa validação. Então eu vejo de forma positiva, né? Tanto pela qualidade do que tem sido feito, como os resultados que a gente tem visto aqui. Né? Bacana. Doutor, outra dúvida que eu acredito que possa surgir também relacionada à CCIH é quanto ao descarte mesmo dos objetos, dos materiais de hospital. A CCIH também acompanha nesse sentido, doutor, essa a forma correta do descarte dos materiais hospitalares, que também é diferente do perfil de um material né, de casa e tudo mais. Como que seria nesse sentido? Isso a gente também faz, né, o acompanhamento, que vai desde você proporcionar
para as equipes o adequado local e forma de descarte, né, a questão da segurança também desse descarte, eventualmente de a limpeza de algum material antes disso, né. Então, todo o processo que você tem aí, a gente acompanha, né, diretamente. E quando a gente fala sobre a questão desse descarte, doutor, e desse acompanhamento, o doutor poderia dar exemplos também para a gente na prática do dia a dia do que seria esse cuidado desse acompanhamento, como a questão das luvas, e é uma dúvida também muito comum que eu acredito que tenha sobre o que o pessoal de casa pode ter em relação às luvas, né? A equipe fez um remédio com luva ou sem luva, quando é necessário, porque acho que isso também surge muitas dúvidas sobre, mas ele manuseou tal coisa sem, e outro veio com. Explica pra gente também, doutor, que existem essas diretrizes também que amparam quando é necessário ou não, certo? A gente tem as luvas que são estéreis, que são luvas de procedimento, né, que são, quando vai fazer um procedimento mais invasivo no paciente, ela tem que ser utilizada. Aquelas luvas que são descartáveis, que não são luvas estéreis, mas que têm que ser usadas em certos momentos, né? Certo. Manejo no dispositivo, por exemplo, cuidado de enfermagem, você vai fazer a troca de fralda, ou o cuidado de higiene do paciente tem que ser feito também com luva, mas não necessariamente uma luva de procedimento, uma luva estéril, né? Pode utilizar uma luva descartável. Tem protocolo para isso também, né? Então a gente sempre fica disponível para a questão da dúvida. Às vezes o profissional também tem dúvida em relação a isso, e foi bom ter tocado no assunto, porque não é só luva, às vezes é a questão do avental, né? A utilização do avental, tudo isso tem diretriz estabelecida para cada momento. E quando a gente fala sobre essa questão, doutor, gera dúvida justamente porque não é só a proteção do paciente, quando a gente fala sobre a questão da luva, né? É a questão de proteção do colaborador, que acho que tem essa diferença, que às vezes o paciente pode pensar, mas ele não usou luva, mas não é só a luva não protege só ele, mas também o colaborador. E tem essa diferença também da necessidade de cada caso, né? Certo. Sim, acaba sendo também, né? Tanto é que é considerado um EPI, né? Isso. Não é somente um material que você vai utilizar para o procedimento, ele também é um equipamento de proteção do colaborador. Perfeito. Né? E aí também entra o óculos em certos procedimentos, entra o gorro, também é necessário, né? Porque o indivíduo que está fazendo o procedimento, ele também pode ter contato com fluido biológico, né? Certo. Então, e ele tem contato com outros pacientes também, então é muito necessário também essa conscientização da equipe para que tenha o cuidado não só com aquele pacientinho que está sendo atendido, mas também com o todo e com o trabalho constante, né, doutor? Doutor, falando um pouco mais sobre a questão da CCIH, o doutor comentou que todas as instituições precisam ter esse controle de infecção, né, essa comissão, e hoje aqui no São Lucas, então, é algo que como a gente conversou, é algo fundamental estar presente em toda a instituição. Doutor, o que o doutor gostaria de ressaltar ainda mais sobre o trabalho realizado, para a gente explicar mais sobre o trabalho, né, como a gente falou, para que o pessoal de casa tenha consciência também. A questão das dúvidas, se acaso o paciente tenha dúvida, eles também podem entrar em contato com vocês. Como que é isso, essa troca também, não só com a equipe, mas também com quem está sendo assistido e está tendo contato? No caso do paciente ou do familiar, quando existe uma dúvida, normalmente ele entra em contato, ele pergunta para o profissional que está mais próximo, né, que é a equipe de assistência. E aí a equipe de assistência, tendo algum ponto que gostaria de comentar conosco, normalmente eles entram em contato, né, porque são dúvidas que, como você falou, às vezes o paciente ele tem um quadro diarreico que precisa de um isolamento e eventualmente não, né? Então essa questão acaba gerando dúvida, né? São quadros às vezes semelhantes que não precisam de um isolamento, depende, né? Então a gente vai fazer uma avaliação baseada em critério técnico, em exame, para poder dizer, mantém mais um tempo, tira. Mas, de forma geral, o familiar que tem a dúvida, normalmente ele conversa com a equipe assistente e aí eles entram em contato conosco. Essa questão do isolamento também acho que é uma dúvida que é interessante a gente falar. Quais são os critérios, então, como o doutor disse, alguns casos são isolados, outros não. De forma mais geral, doutor, quais são os que são realmente necessários e até mesmo para que a gente entenda a questão das visitas, que muitas vezes não pode acontecer, para explicar que não é algo ruim, é realmente segurança para esse paciente. Explica para a gente de modo geral, assim, quais são os critérios que são utilizados. São vários. Na verdade, a gente tem os critérios que são relacionados ao micro-organismo que está infectando e também ao tempo de tratamento, né, ao sítio anatômico. Então, existem, por exemplo, a infecção
de meninges, né, de sistema nervoso central, a meningite por meningococo, por exemplo, a gente precisa sempre isolar, né? Certo. Você ter aí uma meningite viral, eventualmente, a gente vai ter que isolar sempre, né? Todas nós teremos que isolar até ter o resultado, até ter pelo menos 48, 72 horas de tratamento. Tuberculose, que é uma dúvida que ocorre muito, né? Quando que a gente isola uma tuberculose? Normalmente, tuberculose pulmonar e laríngea, que são aquelas que podem ser transmitidas dentro de um período aí de 14 dias, 15 dias de tratamento, né, que é quando a gente consegue diminuir a carga bacilar a ponto do paciente já não ser transmissor. Então depende muito de qual é a condição, né, a pneumonia por influenza, a pneumonia por Covid, vírus sincicial respiratório, né. Eventualmente a gente tem bactérias que infectam o paciente que já tem um certo perfil de resistência, que já tem aí a produção enzimática, como, por exemplo, da família KPC, da família NDM1, a gente vai ter que isolar esse paciente. Certo. Né? Não só por uma questão do paciente, como do familiar, do colaborador, e também para evitar o que a gente chama de transmissão cruzada, que é você acabar levando o micro-organismo de um indivíduo que possui ele para alguém que não possui. Né? Certo. E quando a gente fala, né, de hospital, a gente tem que tomar todos esses cuidados para que ele tenha o cuidado, né, o tratamento correto para cada um. E a gente falou sobre outra questão, doutor, e a gente comentou um pouquinho antes, sobre o contato com as demais equipes e também sobre a questão do acompanhamento. Nesse caso dos isolamentos, é muito relacionado também com a avaliação da medicina hospitalista, com a medicina, né, os outros especialistas, porque é um cuidado que a gente vem falando que hoje o hospital tem com o paciente e não só com a doença, né? Nesse caso dos isolamentos também, dos tratamentos, né, doutor? Para que esse tratamento também seja acontecido de forma geral e que esse paciente tenha o melhor, né, a melhor conduta possível, certo? Sim, até a questão da equipe hospitalista, né, os médicos hospitalistas, eles são um ponto fundamental da atuação da gente, né? Porque como eles têm a atuação direta com o paciente que está hospitalizado, eles trazem para nós também informações, né? A gente discute também com eles o tempo do tratamento, eventualmente se a gente mantém isolado, se às vezes não é um paciente que não precisa ir de um cuidado pós-alta, né? Questão de home care, que é uma coisa que tem se falado muito hoje em dia em medicina, né? Que é você deshospitalizar e dar o cuidado necessário em ambiente domiciliar com uma equipe especializada para isso, né? Mas como eu falei, os chefes de setor são fundamentais, as equipes são fundamentais, todo colaborador é fundamental, né? Porque eu costumo dizer que o controle de infecção, ele é feito por cada um de nós, né? Ele vai não só do controle de infecção, da direção do hospital, de todas essas pessoas, como também vai de cada paciente, que eles recebem as orientações, né, de cada familiar, de cada colaborador, de cada setor que a gente tem, né? O controle de infecção, ele tem a sua comissão, tem o seu serviço, mas se cada um não fizer a sua parte, não tomar a sua conduta, realmente o trabalho da gente acaba se perdendo, né? Com certeza, isso é muito importante e acredito que hoje nós conseguimos explicar um pouco mais sobre a importância e destacar, então, esses cuidados que são necessários quando a gente fala no ambiente hospitalar e também fora, como o doutor disse, né? Depois da pandemia a gente percebe essa mudança do comportamento mesmo para cuidado, não só em ambiente hospitalar, mas fora dele. E, doutor, eu gostaria de agradecer a presença no São Lucas 24 Horas, foi muito importante a gente explicar um pouco mais sobre esse setor que é fundamental e fica o convite para vir mais vezes. Gabriela, agradeço aí, né, o convite e a gente fica sempre disponível, sim. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E espero você no próximo.